Presidente da República do Togo, já em Angola. Indulto presidencial concede liberdade a 15 reclusos na província de Benguela. Antigo gabinete do presidente deposto da Coreia do Sul é alvo de buscas. Sagrada Esperança defronta Interclube nos oitavos de final da Taça de Angola. Hoje, notícias desta quarta-feira, 16 de abril de 2025, já está no ar. Boa tarde. Nutrição e aproveitamento dos resíduos da mandioca e seus derivados na alimentação animal é o tema de uma palestra que está a ser promovida pelo Ministério da Agricultura e é ministrada por especialistas da Universidade Federal do Oeste do Pará, no Brasil. Horácio Bapolo está a acompanhar esta atividade e traz aqui outros detalhes. Horácio, boa tarde, bem-vindo. Quais são os objetivos deste encontro? Horácio Bapolo, boa tarde. Animal. Participaram aqui responsáveis do Ministério das Pescas, da Ordem dos Médicos de Angola, da Associação dos Agricultores, da Federação dos Criadores de Gestão de Angola e outros técnicos do setor. Mas está aqui comigo a doutora Wanda Mateus, especialista em potencial dos resíduos da mandioca. Doutora, muito boa tarde. Que experiência é que tiraram aqui desta delegação brasileira que participou deste debate sobre os resíduos de alimentação animal? Obrigada pela oportunidade. Eu sou médica veterinária de graduação, agora estou a fazer o meu doutorado em potencial dos resíduos da mandioca. Sou tenente-coronel das Forças Armadas, da Caixa de Segurança Social, e agradeço a oportunidade de estarmos aqui com a universidade. O que a gente tira aqui é que nós estamos à procura de produto final, não é? Qualidade dos alimentos. Isto só é possível com ciência, com tecnologia científica. Promovi a vinda da universidade na qual eu estou a fazer a formação, junto à Universidade de Malange e à Universidade do Ambo. Quando a gente fala de universidade, estamos a falar de laboratório. No laboratório, nós vamos buscar qualidade de água e depois vamos buscar o produto final. Estamos a falar de ração animal. Então, a casca da mandioca, o resíduo da mandioca, a folha da mandioca, como suplementos para a ração animal, nós temos que ter sempre uma primeira base. É o produto, que é a mandioca, né? Como é produzida a mandioca, as cascas da mandioca, como é que serão processadas, a folha, tudo a nível de ciência, tecnologia e inovação. Mas qualquer variedade de mandioca serve? Nós produzimos muita mandioca, há mandioca amarga, outras nem por isso. Qualquer variedade serve? Qualquer variedade serve para a proporção da formulação da ração animal. Quais são outros ingredientes, além da casca da mandioca, para que seja nutritivo ao animal? Então, eu vou dar um exemplo básico, né? A gente está a falar de ração animal, mas nós somos humanos e nós nos alimentamos. Então, vamos falar também de ração humana. Quais são os ingredientes que a gente precisa para se alimentar? Precisamos de um bife, não é? E precisamos do fungo. Então, a folha da mandioca é como se fosse o nosso bife, não é? E a casca da mandioca é como se fosse o nosso fungo. A casca da mandioca é um carboidrato, é energia. Então, a mandioca, a folha da mandioca é a nossa proteína. Se nós, angolanos, soubéssemos o potencial que tem a folha da mandioca como uma proteína, jamais comíamos o bife. Mas como é que uma família... Como é que uma família que está a criar um animal em casa pode usar a folha da mandioca, o resíduo da mandioca para o seu animal?
Que misturas é que deve fazer? Pois é, por isso é que estamos aqui. Boa pergunta. A universidade, a qual faço parte, a universidade, ou as universidades do Brasil, eles trabalham com extensão, não é? Vão até o produtor. Então, o produtor cá em Angola que estiver interessado, podemos formalizar a ração para ajudar a formalizar a ração animal. Então, pode usar a folha da mandioca, pode usar a casca da mandioca, pode usar a casca, mas tudo com base a uma orientação científica, não é? E a Universidade de Malange, a Universidade do Ambo estão nesse momento em altura. Só precisamos incentivar as políticas governamentais, não é? Porque a Universidade do Brasil, o governo dá um apoio financeiro para os professores irem até o produtor. E o produtor que tiver dificuldade, ele vai procurar a universidade para junto compartilhar e a custo zero. Então, precisamos dar esse incentivo para a nossa base agrícola e a produção. Porque a ração, falamos da ração animal, estamos a falar da produção sustentável do país. Muito obrigado. Era a doutora Wanda Mateus, especialista em potencial de resíduos da mandioca, aqui que foi também uma das preletoras desta palestra sobre os resíduos da mandioca e seus derivados na alimentação animal. Nós temos outros detalhes que saíram desta palestra, certamente voltaremos a trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Horácio Bapoli, obrigada por estas informações. E seguimos a falar da mandioca, mas desta vez na província de Cabinda, que ganhou um centro de tratamento e processamento da mandioca. O empreendimento passa a produzir a farinha museque, chicuanga, fuba de bombom e outros derivados. Mais de 40 mulheres encontraram emprego no centro que foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Entra em funcionamento o Centro de Processamento da Mandioca na localidade de Malembo, município de Tanduzinze. O centro passa a produzir farinha museque, chicuanga, fuba de bombom e outros produtos importantes. Com a capacidade de produção mensal instalada de mais de 8.000 kg de farinha museque, 11.000 kg de chicuanga e mais de 3 milhões de pães. O empreendimento foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento através do projeto Cadeias de Valor Agrícola da província de Cabinda. Mais de 40 elementos ganharam empregos neste centro. Estamos aqui nesse serviço, já aprendi muita coisa que nunca antes aprendi na minha casa. Eu estou na área das máquinas, essas máquinas todas eu movo. Vim aprender a apertar alguns parafusos aqui. E agradeci muito por isso. Essa infraestrutura representa muita coisa a nível da nossa sociedade, sobre a maneira nossa comuna, ajuda no tirar as pessoas do desemprego para um emprego. Temos muitos jovens a trabalhar, muitas mamães, senhoras que estão aí para terem o mínimo do sustento, tirando a pobreza. Sim, senhora. O responsável da World Vision disse que está lançada a oportunidade aos vários camponeses criarem conexão de negócios com a instituição. Gostaria de começar por expressar o profundo agradecimento da World Vision Angola por fazer parte deste projeto tão importante, que é o projeto de desenvolvimento das cadeias de valor agrícolas, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e implementado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agrário. Este projeto tem como objetivo geral contribuir para o aumento sustentável da segurança alimentar e nutricional, criação de emprego e de riqueza. A governadora provincial Susana Abreu apelou, na ocasião, às famílias da província a abraçarem a atividade agrícola, tendo em conta o vasto contributo que pode dar no combate à fome e à pobreza. Este tipo de iniciativas são as iniciativas que trazem desenvolvimento, iniciativas que contribuem para trabalharmos na terra, semearmos, colhermos, transformarmos e vendermos. Malembo dá um exemplo que podemos, as nossas mamás,
na agricultura familiar. O muito que produzem está aqui a ser transformado em diversos produtos. Funcionamento do Centro de Treinamento e Processamento da Mandioca oferece oportunidade de emprego a várias pessoas em Cabinda. Os camionistas que operam no transporte de mercadorias subiram o preço da corrida do frete em 50%. A nova tarifa de preços entrou em vigor nesta segunda-feira. Por causa da subida do preço do gasóleo, os camionistas em Luanda aumentaram 50% no preço do frete para o transporte de carga. Além disto, adicionaram mais 15% para cobrir custos com peças sobressalentes. Ou seja, no total os camionistas fizeram um aumento de 65% nos preços de transporte de mercadoria. Por exemplo, de Luanda a Saurimo até o Dundo, o frete do transporte de um contentor de 40 pés, que custava 1 milhão até 1.200.000 kwanzas, agora subiu para até 1.500.000 kwanzas. Profissionais do volante justificam a medida com o aumento dos custos operacionais. Os custos aumentou-se. Noutra hora gastávamos 300 mil a 350. Agora estamos a gastar 400 a 400 e tal mil kwanza. Só com combustível está nos 370. Com custo de vida, a nossa alimentação e algumas tarefas que temos dado pelo caminho, né, pela via, está nos 400 e tal mil kwanza. As peças também subiram? As peças subiram muito. Noutra hora, pneus comprávamos 110 mil kwanza, agora está no 180 um pneu. E vermos um carro que leva 24 pneus, a comprar cada pneu 180 ou 170, é um custo maior. Agora que subiu o combustível, está um bocadinho complicado para o nosso lado, então foi necessário subir um bocadinho também. O presidente da Associação dos Camionistas de Angola, Sabino Vieira, refere que o reajuste vai servir para cobrir os custos operacionais, mas também conferir dignidade aos ordenados dos motoristas. Houve subida de 50% do gasóleo, então há necessidade imperiosa também para subir os custos, a estrutura de custo dos meios e também o frete. Estamos a dizer, vai se aumentar 50% para os fretes e 15% para a compra de matérias subsalentes. E nessa conformidade, estamos a fazer tudo para que podemos manter as empresas. Sabino Vieira avança que atualmente os caminhões gastam o dobro do que antes com o combustível e avança os atuais preços. Por exemplo, um contentor que está a sair do Porto de Luanda para o Porto Seco do Panguila, que custava a 200 mil kwanza, agora poderá custar 550 mil kwanza ou mais, por causa dos 60% que foi acrescentado. Um contentor que saia no Porto de Luanda para o Porto Seco de Viana também poderá custar o mesmo preço. O responsável prevê a subida do preço da cesta básica para outras províncias. Daqui a Mochico, o frete anteriormente era 1.700.000, que era de 20 pés como de 40 pés. O que conta é a distância e a viagem. Aumentando 60%, a sua gente toma. Quanto é que poderá bater, não é? Então vai ser um preço muito mais excessivo. Vamos falar de 3 milhões e tal, um frete daqui para Mochico. É isso, o produto no Mochico, o arroz vai chegar e o óleo vai chegar a um preço muito caro e logo automaticamente a cesta básica vai disparar. A nova tabela de preços dos camionistas entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 14 de abril. O Guichê Único da empresa lançou nesta terça-feira uma campanha nacional que visa formalizar mais de 15 mil pequenos e médios empreendedores até o final deste ano. Com a iniciativa pretende-se também reforçar o mercado econômico e promover a inclusão na economia formal. Durante a conferência de imprensa da apresentação da campanha, a diretora-geral do Guichê Único da empresa, Leandra Gomes, destacou a importância da iniciativa no atual contexto econômico do país e sublinhou que a formalização de negócios, que está aberta para nacionais e estrangeiros, é um passo essencial para o acesso ao crédito, a proteção social e a competitividade no mercado. Não existe nenhuma restrição, porque a plataforma do Guichê está preparada para os vários tipos de sociedade, olhando para as unipessoais, as pluripessoais por cotas, as unipessoais, pluripessoas anônimas e o comerciante em nome individual.
Então, nessas 3 são os serviços que nós vamos disponibilizar online para então os utentes poderem criar as suas empresas. A campanha, que decorre até o mês de julho, está assente na promoção da plataforma digital do Guichê Único, uma ferramenta que permite a criação, a alteração e encerramento de empresas com uso de equipamentos como um smartphone. De acordo ainda com a diretora do Guichê Único, que falava em conferência de imprensa, no primeiro trimestre de 2025, o Guichê Único, instituição afeta ao Ministério da Justiça, já registrou uma adesão crescente dos empreendedores à digitalização dos serviços públicos, com cerca de 10 mil novos constituintes. Neste momento, nós já estamos com 10 mil. Hoje, aquilo que é o número de constituições do trimestre, né, já estamos em abril, já atingimos o número de 10 mil e pouco empresas. Então, penso que aquilo que é o trabalho que as extensões têm feito, e não só físico, porque temos o serviço online, não é? Que também é o maior número de empresas que entra. Hoje, pelo menos, estamos a notar que o serviço online é o serviço que mais tem aderência em relação ao presencial. E esse é o nosso objetivo, é das pessoas não terem que se deslocar, não é? E poderem, onde estiverem, onde se sentirem confortáveis, poderem então fazer o seu processo, não só de constituição, mas também tem de alterações ou atualizações, porque o serviço online não é só para a constituição. Tem alterações e tem atualizações dos seus processos. A iniciativa da campanha enquadra-se no Plano de Transformação Digital dos Serviços Públicos, desenvolvido com o apoio da União Europeia, e reforça o compromisso do Executivo com vista também em promover a economia formal e diversificar as fontes de arrecadação fiscal. Com presença física em 7 províncias do país, o Guichê Único da empresa formalizou, em 2024, um total de 3.674 empresas, tanto nacionais como estrangeiras. A consultora internacional Lei reuniu com os investidores privados e representantes de instituições públicas, como a IPEX e a AGT, para debater sobre como investir em Angola com confiança. A obtenção de licenças e repatriamento de capitais são apontados pelos investidores estrangeiros como uma das maiores barreiras. Empresários e investidores estrangeiros queixam-se de haver algumas barreiras que os permitam obter licenças para desenvolverem projetos e repatriarem os seus capitais. Os responsáveis de empresas e projetos privados demonstraram estas preocupações durante o debate sobre investir em Angola com confiança, realizado pela consultora internacional Ernst & Young, onde participaram responsáveis da AGT e da IPEX. A questão da estabilidade, possibilidade de repatriação de valores, né? Porque o investidor ele faz investimento, mas ele quer o investimento de volta. E também na questão da estabilidade, né? Seja comercial também, para que possa garantir a todo o comércio, né? Todo aquele giro operacional e a gente, no caso a empresa, poder obter esses valores e distribuir aos sócios. Tão simples, existe sim a burocracia. Tem muita documentação a ser entregue, mas acaba que com o tempo a gente aprende. E a IPEX, Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola, destaca que já não existe este projeto. Mas a própria obtenção de licenças é um dos serviços que o investidor tem à sua mercê por via da agência. Quem interage com o governo local, com o governo central ou com todos os órgãos que tutelam as mais variadíssimas atividades em solo nacional é a agência. Então, o investidor, os que pelo menos trabalham diretamente conosco já e os que têm aderido aos serviços, não têm reclamado de burocracia, e os que vão querer, podemos deixar agora já essa mensagem que não existe este entrave. O repatriamento. Quem trata disso somos nós. O repatriamento de capitais é outro problema. Não, também já não é um problema em termos legais. Nós temos em Angola uma lei de repatriamento de capitais, não existe nenhuma intervenção do governo de Angola, nem de nenhuma entidade governamental que impeça o repatriamento de capitais. A mensagem que tem que ser passada é o repatriamento de capitais é uma relação investidor-banca comercial. A AGT destaca que reconhece os benefícios fiscais e diz que atua no sentido de garantir e conferir incentivos ao investimento privado. Temos procurado atuar no sentido de analisar esses processos e dentro dos prazos adequados emitir as respostas. Não tem em princípio havido grande burocracia.
temos uma relação de bastante proximidade com a Apex. Os contribuintes também têm diversos canais para submeterem as solicitações de benefícios. Na verdade, eles são concedidos na medida em que haja o respaldo legal, para aqueles benefícios que são individualmente pedidos, sendo que os benefícios emitidos pelas entidades certificadoras, uma vez submetidos à GT, o único senão para a não emissão é o não cumprimento das obrigações tributárias. As duas instituições, tanto como a IPEX e a AGT, garantem haver condições criadas para o investimento privado no país. Em Benguela, 15 reclusos da penitenciária do Cavaco foram soltos nesta terça-feira, no quadro da segunda fase do indulto presidencial, à luz da celebração dos 50 anos de independência nacional. Aos contemplados, o juiz-presidente do Tribunal de Comarca em exercício, que presidiu o ato, proferiu palavras de encorajamento. Os 15 cidadãos, agora ex-reclusos, que cumpriram diferentes penas, vêm-se livres e reinseridos na sociedade, fruto do perdão de suas penas no âmbito da celebração dos 50 anos de independência, e prometem pautar por um comportamento exemplar. Me sinto muito agradecida, não contava com isso, estou eternamente grata. Primeiramente quero agradecer a Deus por me conceder este milagre tão grande e agradecer ao nosso camarada presidente da República. Vou dar o meu máximo para mim não voltar mais aqui, vou voltar a estudar e me comportar. Para que mudem de comportamento, para que sejam outras pessoas, porque não é fácil estar aqui. E aqui também me ensinaram muita coisa, aprendi muita coisa, que dá também para mim ensinar para as outras pessoas. Peço mais uma vez obrigado ao juiz presidente e espero fazer melhor daqui para frente e nunca vou tornar a acontecer, fazer esse mesmo ato que eu cometi na liberdade. Vou oferecer bons exemplos a eles e tudo que eu aprendi aqui também vou ensinar para eles. Aos contemplados ficou o apelo da mudança de comportamento social por meio de práticas exemplar, dado o merecimento do gesto, motivado por Presidente da República. Agarrem esta oportunidade, não voltem a delinquir e mostrem que efetivamente estão reinseridos socialmente. Procurem colmatar os tempos livres, dedicando-se a atividades úteis. Devem deixar de parte aquelas atividades, aqueles atos semelhantes ou iguais àqueles que vos colocaram aqui. Portanto, agarrem esta oportunidade com as duas mãos e mostrem à sociedade, aos vossos pais, aos vossos amigos, de que quem lhes concedeu esta liberdade não errou, não terá cometido algum crime. Portanto, parabéns e desfrutem. Aos reclusos ainda encarcerados nos serviços penitenciários do Cavaco, ficou a esperança do benefício da clemência de outras formas, desde que pautem por comportamentos exemplares. E seguimos a falar agora de outras matérias. A província de Luanda acolhe entre 19 a 28 de abril a Semana do Provedor de Justiça, sob o lema Provedor de Justiça, 20 anos ao serviço do cidadão e do Estado Democrático e de Direito. E para falar sobre o assunto está connosco Aureliano Escrivão, chefe do Departamento dos Assuntos Laborais e Segurança Social. Boa tarde e bem-vindo ao Hoje Notícias. Boa tarde, boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar aqui a nossa atividade, mas queria só fazer um reparo. Sou chefe do Departamento dos Direitos Fundiários e Ambientais. Muito bem. Aureliano, vão trazer aqui esta edição a reflexão dos 20 anos a servir o cidadão. Qual é o balanço que se faz desta jornada e quais os principais desafios que a Provedoria de Justiça ainda enfrenta? O balanço que se faz desta jornada é extremamente positivo, mesmo porque nós podemos acompanhar ao longo dos anos da existência do Provedor de Justiça, cada vez um número mais crescente de processos instruídos pelo Provedor de Justiça e casos resolvidos pelo Provedor de Justiça. Logo é um balanço muito positivo. Só a título comparativo, nós o ano de 2023 tivemos mais de 7 mil queixas
e agora, para o ano 2024, fizemos um balanço com mais de 10 mil queixas. Houve este acréscimo, mesmo porque o papel do professor de justiça está a ser cada vez mais divulgado, melhor divulgado, tanto pelas palestras que tem tido o provedor e o provedor de justiça adjunto, tem feito várias palestras de divulgação, mas também divulgado pelas nossas redes sociais. E quais são os principais desafios? Ainda são muitos, principalmente o conhecimento da população em geral acerca da atividade e do papel do provedor de justiça, acerca da consciência jurídica sobre quando e como recorrer ao provedor de justiça. Ainda temos muitos desafios. Apesar de também reconhecermos que já ultrapassamos muitas barreiras, hoje há cada vez mais instituições públicas que estão conscientes do papel do provedor de justiça e que atuam como provedor de justiça. Como sabe, o provedor de justiça não resolve as questões por si só. Precisa sempre da cooperação dos outros entes públicos, dos entes da administração local e da administração central do Estado. Isso tem correspondido e tem havido cada vez mais um número crescente de entidades com esta preocupação. A morosidade processual, o excesso de prisão preventiva e os conflitos de terra fazem parte do volume de queixas que referiu que a Provedoria de Justiça recebe. Quais são os dados e que tratamentos é que vocês têm dado para estes tipos de caso, que são os que mais recebem? O tratamento que nós temos tido neste tipo de caso que nós mais recebemos, estamos a falar de morosidade processual e os conflitos de terra, é a mesma coordenação que a Provedoria de Justiça insiste e persiste em fazer com os entes da administração local e central do Estado, no sentido de se ultrapassar essas pendências. E temos estado a ultrapassar. E em termos de números, nós neste momento não temos aqui números, mas podemos ter esses números bem visualizados através do nosso site, porque temos os nossos relatórios, tanto o relatório de 2022, 2023 e 2024, que espelham bem os números crescentes da resolução destes conflitos. Voltamos aqui a esta semana, não é? Que acontece já no dia 19, não é isso? 19 a 23. A semana... O que é que vocês vão trazer, além desta reflexão dos 20 anos, que outros assuntos, outros temas é que pretendem trazer e quem pode participar, então, deste evento? Bem, a participação está aberta a todo o público. Está aberta a todo o público, mas obviamente isto não vamos estar num espaço confinado, vai ser limitado, mas as pessoas podem ter acesso podem participar a este nosso evento via Facebook e via YouTube. Podem participar, estejam em qualquer parte do mundo, podem participar no nosso evento. Participar mesmo, porque vão poder também colocar questões através desta via. E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o ato central. Apesar da que a atividade vai decorrer do dia 19 a 28, nós vamos ter o ato central no dia 22 e 23. E no dia 22 vamos ter a abertura, a sessão solene da abertura, e no dia 23 vamos ter outra conferência internacional com o lema do Provedor de Justiça, Avanço e Desafio, onde irão participar preletores também internacionais. E no dia 24 nós vamos ter a reunião ordinária do Comitê Executivo da Associação dos Provedores de Justiça Africanos, que é da OMA. Para o dia 25 de abril, sexta-feira, nós vamos ter a formação para mediadores, provedores de justiça, e o evento será presente cerca de 20 provedores de justiça e de vários países da África e da América. No dia 28 de abril, segunda-feira, vai ser o ato de encerramento. É uma agenda bastante preenchida. Bastante preenchida, sim, senhora. Muito bem. Desejamos então sucesso nesta semana e que os desafios que a Provedoria de Justiça ainda tem pela frente sejam resolvidos. Ok, obrigado. Deixe-me só passar, se for oportuno, os nossos contatos para qualquer contato. Para quem queira contatar a Provedoria de Justiça, pode ligar para o 935 1770 23 ou por 941 121 550. Pode, por favor, repetir para colocarmos em rodapé? Sim. 935 1770 23 941 121 550. Ou também via WhatsApp, por esses mesmos números, ou via YouTube ou Facebook também nós recebemos queixas e atuamos. Muito bem. Aureliano, muito obrigada por estes momentos e contamos consigo numa próxima ocasião. Obrigado, estaremos aqui quando formos solicitados. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.
Agora, 12h29, é momento para a primeira pausa. No regresso, você confere toda a atualidade desportiva. Até já. Horas e 32 minutos, estamos de volta para a segunda parte e seguimos para a zona do Grafanil, município de Viana, uma localidade onde a população queixa-se das dificuldades no acesso à água para o consumo. Os moradores do quilômetro 9A, em Viana, na zona do Grafanil, estão há mais de 10 anos sem o líquido precioso nas suas torneiras. Desde 2013, altura que foram feitas mais de 7.000 ligações. Os contadores, que nós demos o nome de sepultura. O bairro todo não água, nós já perdemos vidas humanas aqui na estrada de Catete em busca desse líquido precioso. Por isso aqui nós estamos mal e nós aqui somos um povo que já fomos até o administrador de Viana, fizeram tudo, nada. Não fomos aceitos. Então nós estamos a pedir encarecidamente no senhor governador de Luanda, o senhor ministro da Energia e Água, para ver se vê também para esta situação dessa população aqui. Nós aqui fizemos os contratos da água no Luanda só e pagamos 15 mil kwanza. E até agora nunca tivemos águas. Estamos aqui com esses contratos desde 2013, mas as canalizações meteram em 2011. Disseram que a partir de 2012 teríamos água. E começamos a fazer os contratos. Só que até hoje não se faz sentir a água no nosso bairro, ou no quilômetro 9A. Nessas travessas todas não tem água. E nós aqui compramos a água a 25 mil, a cisterna de água de 10 mililitros. E onde eles vão tirar a água, compram a 3 mil kwanza a cisterna d'água para nos vender a 25 mil, que é dinheiro de comprar um saco de arroz. Complicado. Não temos água para fazer o uso diário, para tomar banho, para lavar, para fazer outras necessidades que nós normalmente costumamos a fazer no dia a dia. Porém, no mesmo bairro, há zonas onde jorra água potável. Os moradores declararam que acarretam água num buraco e ainda assim têm de pagar por cada bidão 100 kwanzas. Nós tiramos água aqui, mas a água estamos a levar distante para nossas casas. Nós, por exemplo, não vivemos aqui, vivemos lá em frente, tem que vir buscar água aqui, carregar água. Às vezes também faz uma semana, 2 semanas sem água. Cartamos uma banheira de água 200 kwanzas. Estamos a sofrer mesmo para isso. Então eles meteram os que todo o sítio. Mas o meu ali, depois mais tarde os catunos roubaram os contedores. Nós essa rua toda não sai água, a minha casa é esta. Tem que vir cartar água na casa das outras. Nunca saiu água aí desde 2012 que meteram aqui as águas. Está aqui a sofrer. Com o desejo de verem a situação resolvida, os moradores fazem um apelo às autoridades. Então estamos a pedir encarecidamente ao governador de Luanda, não só o diretor provincial da IPAL e o ministro da Energia e Água. Esse é o nosso apelo, que nos metem também aqui água do jeito que os outros têm água em outras localidades. Contactamos o centro de distribuição do quilômetro 9, por sua vez, delegou responsabilidades à administração central da empresa pública de águas. O MPLA reforçou em Cacoaco o engajamento de todas as estruturas do partido nas campanhas de sensibilização e combate à cólera no quadro da intervenção política e social junto das comunidades. As declarações foram do secretário-geral do Partido dos Camaradas em Luanda, Hermelindo Pereira, no quadro da visita do secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo. A visita, inserida no programa de ajuda e controle aos municípios da província de Luanda, teve como objetivo auscultar as preocupações das comunidades, reforçar a presença do partido nas zonas periféricas e analisar os principais desafios políticos, económicos e sociais que afetam Cacoaco. O MPLA reforçou o seu compromisso no engajamento das campanhas de sensibilização e combate à cólera, tal como disse o segundo secretário do partido em Luanda, Hermelindo Pereira. Também o camarada secretário-geral aproveitou esta visita para fazer o apelo a todos os militantes do MPLA
para o engajamento nas campanhas de sensibilização à cólera. Como vocês sabem, aqui foi o município em que teve o seu início esta doença da cólera, e é exatamente aqui onde o camarada secretário-geral, depois da entrevista da camarada ministra do Estado, portanto, vem fazer o apelo a todo o engajamento, todas as estruturas do MPLA, no sentido de irmos atrás com campanhas e ações que possam eventualmente apoiar na redução dos efeitos dessa doença aqui em Angola e particularmente na província de Luanda. O segundo secretário do partido em Luanda, que falava no fim do encontro, sublinhou que o novo contexto da divisão político-administrativa do país, em que Cacoaco passou a ter apenas 2 comunas, exige uma reorganização das estruturas partidárias. O que se pretende fazer aqui é reorganizar, fruto da nova divisão política-administrativa, não é? Cacoaco tinha distritos urbanos, hoje só tem 2 comunas, então devemos adaptar-nos a essa nova realidade. Vamos também, dentro em dia, fazer o mesmo exercício com a JMPLA aqui no município e na província de Luanda, e bem como também vamos fazer com a OMA. E aí a OMA, de acordo com a informação que nos passou o camarada secretário-geral, o processo da OMA vai já coincidir com o processo da organização do Congresso da OMA, que deverá, portanto, acontecer o próximo ano, no primeiro trimestre. A comitiva, liderada pelo secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, integrou membros do Birro Político, diretores do Comitê Central e coordenadores dos grupos de acompanhamento municipais. No encontro foi apresentado o estado atual da preparação política, econômica e social do município e recolhidas contribuições das lideranças locais para melhorar a atuação do partido. No fim da jornada, o MPLA reafirmou a sua intenção de vencer as próximas eleições em Cacoaco, destacando o papel das bases na consolidação do apoio popular. A próxima visita de trabalho será realizada no município de Viana. Vamos ao desporto. O Sagrada Esperança Interclube é o jogo em destaque dos oitavos de final da Taça de Angola. A partida vai marcar o reencontro entre Roque Sapire e a sua antiga equipa. 4 clubes da segunda divisão tentarão a sorte de passar à outra fase. A segunda maior prova futebolística do nosso país entra em ação nesta quarta-feira. A bola vai rolar em 8 estádios espalhados pela nossa Angola. No estádio 22 de junho, por exemplo, o Sporting de Luanda recebe o Desportivo da Lunda Sul às 15 horas. Será um duelo entre 2 equipas que nunca se defrontaram e o favoritismo recai à equipa da província da Lunda Sul. No Zaire, São Salvador defrontará o Ilhéu de Benguela. As 2 equipas fazem parte do principal campeonato de futebol do nosso país, o Girabola, e o duelo promete grandes emoções. Por outro lado, em Benguela, também 2 equipas do Girabola estarão frente a frente. Isaac de Benguela quer, pelo menos, fazer história na prova diante do Cabo Escorpe do Palanca, que sonha por um lugar na Taça Nelson Mandela. O Nacional de Benguela, no estádio São Felipe, recebe o Bravos do Mequi, também às 15 horas. Já na Lunda Norte, o Sagrada Esperança, com o seu público, tudo fará para somar e seguir na prova. Porém, terá primeiro de ultrapassar o Interclube de Roque Sapire. No Bengo, o Petro de Luanda visita a formação do Redonda, que atualmente é líder da Série A de apuramento ao Girabola 2025-2026. Em Luanda, o Gelson defronta o 1º de maio de Benguela no Estádio dos Coqueiros. E ainda nesta quarta-feira, às 15 horas, o Carmona do Ige lutará contra o 1º de agosto no Estádio 4 de janeiro. Angola acolhe o Festival Internacional de Ginástica com participação de 5 países. A prova acontece de 15 a 18 do corrente mês. Foi nesta terça-feira que arrancou o Festival Internacional de Ginástica que decorre na Arena Multiusos de Luanda, na capital do país. Uma atividade que decorre no âmbito das festividades do 50º aniversário da independência nacional. O primeiro dia foi dividido em 2 partes. No período matinal, houve demonstrações em juniores com o uso dos 4 aparelhos: arco, bola, massas e fita. E para a alegria do nosso país, estivemos no pódio com a atleta Brígida Gouveia, que conseguiu 2º lugar.
Gostei de competir com novos colegas, novos países, que é a minha primeira competição internacional. Espero representar Angola mais vezes. Os meus treinos têm sido muito intensivos, tanto que eu não estava acostumada com isso, mas depois fui me adaptando e agora já estou melhor. Estou preparada como a nossa competição principal desse ano. E foi uma Copa bem difícil, principalmente no nível adulto, que é o sênior, e o meu foi o juvenil, que é atrás do adulto. E o sênior a gente está com a Luana, que é uma campeonata mundial, e o sênior também foi bem difícil. Sinto-me muito satisfeita por ganhar a competição pela Namíbia, muito feliz. É sempre uma honra representar o meu país, que é a Namíbia. No período da tarde, antes da realização da competição em seniors, teve as honras de dar as principais notas de abertura o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, que apresentou um discurso saudoso aos presentes e com vontade de fazer mais e melhor pelo desporto nacional. Muito obrigado pela vossa presença, particularmente ao Presidente da União Africana de Ginástica, ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, os nossos compatriotas das diversas modalidades que aqui estão, muito obrigado por terem vindo. Dizer que, e nunca é demais repetir, que este Festival Internacional de Ginástica se enquadra no programa que temos de comemoração dos nossos 50 anos de independência, e dizer-lhes que o estamos a fazer com o maior amor, com o maior carinho, cientes de que temos muito para aprender, muito para caminhar, para amanhã podermos ser melhores. Esta prova vai decorrer até a próxima sexta-feira, dia 18 do corrente mês. Recordo ainda que os países que participam desta competição são Brasil, Portugal, Namíbia, Zimbábue e Angola, país anfitrião. A polícia sul-coreana fez hoje buscas no antigo escritório do presidente deposto Yoon Suk-yeol, no âmbito de uma investigação à imposição de lei marcial em dezembro de 2024. O assunto faz manchete na página internacional. De acordo com as autoridades, foi executado um mandato de busca e apreensão no gabinete presidencial e no complexo da residência presidencial em Seul. Em dezembro de 2024, Yoon declarou lei marcial ao enviar o exército para o parlamento, dominado pela oposição. No entanto, um número suficiente de deputados conseguiu reunir-se para impedir o golpe. A justiça emitiu um mandato de detenção para Yoon, que tinha ignorado por 3 vezes as convocatórias para ser interrogado sobre a declaração de lei marcial. Numa primeira tentativa de o deter, na madrugada de 3 de janeiro, dezenas de policiais e investigadores entraram em confronto com os seus guarda-costas, não conseguindo executar a ordem de detenção. Agora, a polícia conseguiu apreender telefones encriptados e imagens de câmaras de televisão do gabinete presidencial no âmbito de uma investigação separada ao antigo ministro do Interior. Agora, a polícia conseguiu apreender telefones encriptados e imagens de câmaras de televisão do gabinete presidencial no âmbito de uma investigação separada ao antigo ministro do Interior. Destituído do cargo pelo Tribunal Constitucional a 4 de abril, Yoon é agora objeto de um processo penal. Apesar das pesadas penas a que foi sujeito, encontra-se em liberdade, tendo a prisão preventiva sido anulada por razões processuais no dia 8 de março. A investigação é uma primeira etapa necessária que poderá permitir ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitir uma ordem executiva impondo direitos aduaneiros sobre estes produtos, caso se demonstre que o volume das importações representa um risco para a segurança nacional. As importações visadas pelo inquérito incluem os chamados minerais críticos, como o cobalto, o lítio e o níquel, as terras raras e os produtos que requerem estes recursos para parte do seu fabrico, como os smartphones, os veículos elétricos, as baterias e as turbinas eólicas. De acordo com uma ordem executiva emitida pela Casa Branca, a indústria norte-americana está dependente de fontes estrangeiras que estão expostas a choques graves e duradouros relativamente ao abastecimento de minerais.
país. A ordem executiva assinada, momento que será discutido ao longo das próximas semanas na primeira sessão parlamentar ordinária da legislatura iniciada em 26 de março. A estratégia parte de uma taxa de incidência do VIH-Sida de 43% por 1.000 habitantes. Contudo, o programa quinquenal do governo é definida a meta de baixar essa taxa de incidência da doença para 13% por 1.000 habitantes até 2029, com claro foco na juventude. No final de janeiro, o presidente norte-americano Donald Trump deu ordem para congelar a ajuda externa do seu país, canalizada principalmente através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que apoia vários programas nesta área em Moçambique. A decisão provocou o pânico entre as organizações humanitárias de todo o mundo. 12h48, fazemos mais uma paragem. Na volta temos outros assuntos que marcam o dia. Até já. Doze horas e 50 minutos, estamos de volta para a última parte. O presidente do Togo, Fauré Essouzina Nassimbe, recentemente foi nomeado e foi confiada a missão de mediador do conflito no leste da República Democrática do Congo. O chefe de Estado togolês desembarcou na manhã desta quarta-feira em visita oficial na capital angolana, onde vai ser recebido pelo presidente da União Africana e chefe de Estado angolano, João Lourenço. O encontro traz entre os dois estadistas vai servir para concertar estratégias e reforçar os esforços diplomáticos em torno da estabilização da RDC e o Ruanda. Em direto da cidade de Alta, outras informações com Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. Ora, muito boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde a quem nos segue por esta altura no As Notícias. Na verdade, já decorre este encontro entre os dois presidentes. Falamos do chefe de Estado angolano que, na qualidade de presidente da União Africana, recebe o homólogo do Togo, Fauré Gnassingbé, que foi recentemente designado para ser agora o mediador dos conflitos que opõem a República Democrática do Congo, ao movimento M23 apoiados pelo Ruanda. O presidente do Togo chegou aqui ao Palácio da Cidade Alta e foi prontamente recebido pelo presidente João Lourenço, que o cumprimentou, e na sequência os dois seguiram para a sala entre a República Democrática do Congo e o Ruanda desde 2022, e o presidente João Lourenço foi inclusive designado campeão da paz e reconciliação do continente africano por conta do trabalho que foi desenvolvendo enquanto mediador destes conflitos entre as repúblicas democrática do Congo e do Ruanda por causa da invasão do M23 no leste da RDC. Ora, o presidente João Lourenço foi desenvolvendo várias iniciativas, dentre as quais encontros diversos que aconteceram aqui em Luanda, aqui mesmo no Palácio da Cidade Alta, e também no Ministério das Relações Exteriores, entre delegações congolesas e ruandesas, para encontrar os melhores caminhos que visavam a paz entre os dois países. Também o chefe de Estado angolano várias vezes foi reconhecido e elogiado pela União Europeia, União Africana e até pelos Estados Unidos da América e outras potências como a França, a Bélgica, pelo trabalho que vinha desenvolvendo neste desafio de pacificação do leste da República Democrática do Congo. Recentemente, o presidente João Lourenço indicou o presidente togolês Fauré Gnassingbé para ser então o medianeiro deste conflito em sua substituição, já que em fevereiro deste ano o presidente João Lourenço disse que, por assumir agora a presidência da União Africana, não teria como se dedicar única e exclusivamente a este conflito, daí ter passado o testemunho ao presidente do Togo para se dedicar ao continente num todo. Este é o cenário ou comentário que podemos fazer por esta altura, já que neste momento os 12 estadistas estão reunidos à porta fechada e a expectativa é que no final tenhamos uma comunicação sobre o que foi abordado entre os 12 estadistas.
Boa tarde, capitão. Obrigada por estas informações. É o encontro entre João Lourenço e Nassim B a colocar um ponto final nesta edição. O Hoje Notícias regressa amanhã às 12 horas. Já sabe que é sempre um prazer ter a sua companhia. Assim, boa tarde. Fique em paz.